Muito bem. Após optar por um tipo de posicionamento dos componentes no espaço disponível para o roteamento da placa, podemos iniciar o roteamento de fato. Lembre que uma placa de circuito impresso nada mais é do que uma placa com uma camada de cobre e em cada lado dessa placa podemos ter uma camada de cobre. Quando temos camada de cobre nos dois lados da placa, dizemos que temos uma placa dupla face, onde podemos ter trilhas conectando os terminais do circuito em ambos os lados. Quando apenas um lado da placa tem a camada de cobre, chamamos essa placa de face simples. E nesse caso, só temos uma dimensão, ou melhor, só temos um plano para traçar todas as trilhas e fazer as conexões entre os terminais. As camadas no Eagle são chamadas de layers, e podemos ver as layers existentes do desenho aqui no menu do canto superior direito. Observe que a layer principal selecionada neste momento chama-se Top. A layer Top tem a cor padrão de vermelho escuro, e a camada que mencionei, que pode ser a outra face da placa, é chamada de Bottom. Normalmente, essa camada é chamada de Bottom, pois ao posicionar os componentes sobre a placa, seus pinos atravessam a placa e do outro lado, o Bottom, apenas vamos ver o excesso do comprimento desses pinos. Ou seja, o encapsulamento de todos os componentes normalmente fica em um único lado, que é chamado de Top. Para iniciar o roteamento de uma trilha de circuito impresso, precisamos utilizar a ferramenta Root AirWire, que nada mais é do que o roteamento de uma sugestão de conexão dos AirWires indicados neste momento. Ao clicar em Root AirWire, um menu de ferramentas relacionados ao roteamento é inicializado na barra superior direita. Esse menu tem algumas opções padrões da ferramenta de roteamento. Por exemplo, uma opção bastante útil de observar é o comprimento da trilha. Neste momento, esse comprimento está na dimensão de mils, que é 1 milésimo de polegada. É bastante comum que o grid da placa também esteja em mils. Podemos alterar para milímetros ou polegadas, de acordo com a necessidade. Clicando na ferramenta de roteamento, para iniciar uma trilha, precisamos clicar em um dos terminais que ainda não está conectado com o seu AirWire, por exemplo, aqui o terminal de entrada do VCC. Ao clicar com o botão esquerdo, esse terminal se ilumina e podemos conduzir o nosso AirWire para a direção sugerida. Veja que automaticamente algumas curvas já são sugeridas com angulações pré-definidas. Clicando com o botão direito, podemos trocar o tipo de angulação dessa trilha. Algumas opções podem ser ajustadas para que você tenha acesso a outros tipos de ondulação, clicando com o botão direito. Também podemos fazer o processo de ancoragem, clicando com o botão esquerdo e fixando uma trilha para continuar o seu segmento com uma angulação diferente. Ao chegar no ponto de destino, para concluir a trilha, precisamos encontrar o terminal sugerido de conexão e clicar no seu centro. Pronto. Este AirWire acaba de desaparecer e neste momento nós temos uma trilha que carrega o potencial de VCC para o circuito. É possível também derivar conexões do VCC a partir do centro de uma trilha e distribuir para outros terminais, além de extrair o mesmo sinal dos terminais que já estão conectados nesse potencial.